Então, eu vou gravar mais esse exercício aqui que me pediram. 8,50. Vamos ver. E para poder ler, né? E ver se entende o que está sendo pedido, mas eu já vou ler anotando os dados, tá? Então aqui você está controlando um acelerador de partículas enviando um feixe de prótons, né? Com essa velocidade aí, que eu vou chamar de VP. Velocidade dos prótons. A massa m, né, dos prótons. A um alvo gasoso de um elemento desconhecido. Seu detector mostra que alguns prótons são rebatidos diretamente para trás depois de uma colisão com o núcleo do elemento desconhecido. Então, numa primeira situação, nós temos aqui os prótons. No caso, vou considerar um só, com uma velocidade aqui, VP. E aí, temos aqui o núcleo desconhecido do gás. Ele tá ali, beleza. Para trás, depois de uma colisão com o núcleo do elemento desconhecido, tá? Todos os prótons são rebatidos para trás com velocidade igual a... Aí essa velocidade aí, eu vou chamar ela de... deixa eu ver. Primeiro eu vou chamar aqui só de V. E aqui eu vou chamar desse V aqui menor, tá? Então é a velocidade do próton antes e a velocidade do próton depois. E aí, como ele fala que todos os prótons são rebatidos com essa velocidade aí, então eu estou considerando assim que eu vou considerar um próton só, porque a gente não sabe quantos prótons são, todos eles têm essa velocidade e cada um tem massa m. Então a gente pode considerar um próton só, não precisa considerar todos. E outra coisa, não sei se vocês notaram aí, mas essa velocidade é muito alta, né? Próxima aí da velocidade da luz, né? Assim, só umas 10 vezes menos. Isso parece muita coisa, né? 10 vezes menos, mas ainda é muito alto, né? Na verdade é 20 vezes menos, né? Porque a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Mas beleza, vamos continuar aqui. Esse daqui é o núcleo desconhecido, que a gente não sabe. E aqui é o próton. Beleza. Aí despreze as velocidades iniciais dos núcleos dos alvos e suponha que as colisões sejam elásticas. Então, a velocidade inicial dos núcleos é zero, né? Que é para desprezá-las. Então, eu vou colocar aqui um Vn0 é zero. E outra coisa, ele fala que que as colisões são elásticas, né? Então a gente tem que o K final, né, o K2 é igual ao K1. Beleza. Então vamos ver o que a gente pode fazer com essa informação. Então agora, vamos desenhar a segunda situação. Segunda situação, nós temos que o núcleo, né? Temos o núcleo aqui e temos o próton aqui, só que o próton é rebatido com essa velocidade um pouco menor. Tem que trocar aqui, né? Aqui é V e aqui vai ser só Vzinho. E o núcleo
obviamente vai ter que ter uma velocidade, né, no outro sentido. E a gente não sabe quanto que é essa velocidade, nós também não sabemos qual é a massa do núcleo. Então, vamos chamar aqui essa velocidade só de Vn, velocidade do núcleo. Então vamos lá, né? Letra A. Calcule a massa do núcleo do elemento desconhecido. Expresse sua resposta em função da massa m do próton. Letra B. Qual é a velocidade do núcleo do elemento desconhecido imediatamente depois dessa colisão? Tá. Vamos lá então tentar fazer a letra A. Não tem forças externas, né? O sistema é simplesmente aqui o núcleo e o próton, então não tem forças externas. O sistema, apesar da gente não ter informações assim do núcleo, nós vamos obtê-las. Se é possível obtê-las, então o núcleo também faz parte do sistema. Então, nós vamos ter aqui que ΔP é igual a zero, né? Pois o momento se conserva. Vamos considerar aqui o eixo x positivo, né? Não precisa de eixo y nesse caso. Eixo x positivo é para a direita. Então a gente nem precisa usar vetores, né? Então nós vamos ter aqui que P1 é igual a P2. Em P1 nós temos só o próton, né, com velocidade. Então mv, que é a massa de um próton vezes a velocidade de um próton. E na segunda situação, o próton ele volta, né? Então o momento dele é o oposto, ele vai ser negativo mvzinho, que é a velocidade do próton na volta. E a do núcleo é a massa, que a gente não sabe, vezes a velocidade, que a gente não sabe também. Só que essa massa e essa velocidade, elas são positivas aqui, né? Porque está apontando para a direita. Então, beleza. Nós temos essa informação aí. Vamos só isolar aqui o M e o Vn. Então, vamos ter M Vzão mais Vzinho. Beleza. É isso aí que essa equação pode nos fornecer no momento. Só que a gente tem essa informação aqui, ó, que a energia cinética final é igual à energia cinética inicial. Então a gente pode calcular, né, quanto que é isso. A energia cinética inicial é só do próton, porque só ele está se movendo. Então meio de mv ao quadrado. E a energia cinética final é a soma da energia cinética dos dois. Então é meio de mvzinho ao quadrado mais meio de mvn ao quadrado. Então esses meios aí podem cancelar, cancela. E nós vamos ter, então, mvn ao quadrado é igual a mv ao quadrado menos vzinho ao quadrado. Então, a gente tem essa segunda relação aí. Vamos ver o que dá para fazer com isso. Será que dá para isolar o M? Se a gente isolar o M... Não, vamos isolar o Vn. Se eu isolar... Vou isolar o Vn nessa daqui. Isolando o Vn, nós vamos ter V mais Vzinho sobre a massa. Então aqui, como o Vn está elevado ao quadrado, eu posso substituir ele aqui. Então, M, vamos fazer um negócio mais bonitinho. Então vai ficar M, peraí, aqui, M, V mais
Vzinho sobre M elevado ao quadrado. Isso é igual a Mzinho V ao quadrado menos Vzinho ao quadrado. Beleza. Eu vou fazer essa relação aqui embaixo agora. Então vai ficar Mzinho ao quadrado V mais Vzinho ao quadrado dividido por Mzão ao quadrado é igual a Mzinho V ao quadrado menos Vzinho ao quadrado. Então, esse M aqui corta com esse M ao quadrado e esse M ao quadrado corta com esse Mzinho aqui, né? Então, nós temos, deixa-me ver aqui, que a massa M, né? Eu posso jogar ela pro lado de cá. Vamos fazer aos poucos, né? Então vai ficar M V mais Vzinho ao quadrado. Aí esse cara aqui eu vou jogar ele pro lado de lá. Então vai ficar assim. V ao quadrado menos Vzinho ao quadrado é igual a M. Então, né? Nós achamos aí uma relação para a massa. Então a massa é Mzinho V mais V ao quadrado dividido por Vzão ao quadrado menos Vzinho ao quadrado. Por quê? Nós temos a velocidade do próton antes, a velocidade do próton depois. Então nós temos esses caras todos aqui. Só não temos a massa do próton, mas ele fala aqui, ó, calcule, não, ele fala expresse sua resposta em função da massa do próton, né? Da massa m do próton. Então a resposta vai ficar em função da massa m do próton. Nós podemos substituir números, né, para poder ver quanto que dá isso daí. Substituindo os números, então Mzão é igual a Mzinho vezes 1,5 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. O problema é que esse M aqui vai confundir com esse M de cá, então não vou colocar unidade não. Então velocidade aqui é 1,2 vezes 10 elevado a 7 ao quadrado. E aqui vai ser 1,5 vezes 10 elevado a 7 ao quadrado menos 1,2 vezes 10 elevado a 7 ao quadrado. Então, agora é calculadora, né? Vamos lá. A calculadora tá aqui. Então, é 1,5 vezes 10 elevado a 7. Isso daqui eu nem precisava de calculadora, né? Mas vamos fazer assim mesmo. Vai dar 2,7 vezes 10 elevado a 7, né? Mas vamos lá. 2,7 vezes 10 elevado a 7. Beleza. Aí isso dividido por cada um deles elevado ao quadrado. Então vamos tentar aqui. Dividido, eu vou colocar dois parênteses. Então primeiro é 1,5. Se colocasse o outro primeiro ia dar negativo, né? 10 elevado a 7, fecha, eleva ao quadrado. Aí agora menos, abre outro parênteses, 1,2 vezes 10 elevado a 7. Aí fecha parênteses, nem sei qual parênteses que eu tô fechando mais.
Ah, tá, ali tá mostrando. Então deu 1,2, esse 6 aqui no final aqui dá para poder ignorar isso, né? 1,2 vezes 10. Pera aí, eu esqueci de levar ao quadrado, né? Pera aí. Então vou apagar aqui. Aí tem que fechar mais um parênteses. Isso aqui é elevado ao quadrado. Aí fecha. Pronto, fechei todos os parênteses. Então o resultado é 3,33 vezes 10 elevado a menos 7. Então 3,33 vezes 10 elevado a menos 7. Muito pequena essa massa, hein? Tô até duvidando desse negócio tá certo. Vou conferir aqui com a resposta do solucionário. Mas vamos calcular a velocidade primeiro, né? Se bem que se tiver errado eu vou ter que refazer depois. Então vou pausar aqui e vou conferir a resposta. Eu nem fui lá ainda conferir a resposta não, mas eu olhei aqui e parece que eu fiz conta errada na calculadora, né? Porque aqui, ó, tá elevado ao quadrado e eu acho que eu esqueci de levar ao quadrado. Então eu refiz isso, né? Aqui, ó, nessa parte aqui, eu elevei ao quadrado. Então, eu somei aqueles dois lá de cima, né? 1,5 vezes 10 elevado a 7 mais 1,2 vezes 10 elevado a 7. Deu 2,7 vezes 10 elevado a 7. Aí elevado ao quadrado. E aí aqui 1,5 vezes 10 elevado a 7 ao quadrado menos 1,2 vezes 10 elevado a 7 ao quadrado. Dividir os dois, né? E aí deu 9. Uma resposta mais confiável, né? Então eu acredito que agora esteja correto. Então aqui 9. É só 9, né? Não sei porque que eu tô escrevendo isso. 9mzinho. Então, a massa do núcleo é 9 vezes a massa do próton. Beleza. Vamos continuar então agora na letra B. A letra B pede qual é a velocidade do núcleo do elemento desconhecido imediatamente depois dessa colisão. Então, imediatamente depois dessa colisão, vamos ver. Nós temos a massa M, que é isso daqui agora. Então é só a gente substituir aqui, né, no lugar desse M aqui. E aí ver o que vai dar, né? Então a gente tem a velocidade do núcleo depois da colisão, que é essa aqui. Dividido por M. Então vai ser só rearranjar aqui, né? Então é Mzinho. Eu vou escrever isso daqui como se fosse uma fração. Só que ela vai estar sobre 1. Porque ela é dividida por 1 dá ela mesma, né? E esse M aqui, como ele é uma fração, eu vou escrever ele aqui do jeito que ele é. Então vai ser V mais Vzinho aqui ao quadrado dividido por V ao quadrado menos Vzinho ao quadrado. Pronto. Então agora o que a gente tem que fazer é repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui vai vir V ao quadrado menos Vzinho ao quadrado, vou colocar entre parênteses, sobre M Vzão mais Vzinho ao quadrado. Então corta, 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 corta. Então nós vamos ter que Vn é V ao quadrado menos Vzinho ao quadrado dividido por Vzão mais Vzinho só, né? Então essa daqui que é a velocidade do núcleo. Então agora, substituindo aqui números, né? Vn é igual
v ao quadrado. Então é 1,5 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo elevado ao quadrado, menos 1,2 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo elevado ao quadrado, dividido, né, por 1,5 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo ao metro segundo, mais 1,2 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Então, isso vai dar 2,7 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Então, agora eu vou lá na calculadora de novo, apagar isso aqui. Então, nós temos, de novo, 1,5 vezes 10 elevado a 7, fecha isso, né, ao quadrado, menos, abre, então 1,2 vezes 10 elevado a 7 ao quadrado, dá um valor absurdo, né, de grande. Aí isso dividido por 2,7 vezes 10 elevado a 7. Dá 3 milhões. Aí como aqui é metro por segundo ao quadrado, né? Vai ser metro quadrado por segundo ao quadrado. E aqui metro por segundo, então vai sobrar metro por segundo, né? Então a velocidade é 3 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Essa aqui é a resposta. Eu vou olhar aqui no gabarito para ver se essa é a resposta mesmo. Só um minuto. Beleza. Conferi aqui e as respostas são essas mesmas. Então, tudo certo. Até a próxima.